Olá, gente boa. Nós vamos falar sobre o discipulado continuado e estamos aqui no disco 3, o terceiro encontro ou terceira aula. Vale lembrar que as pessoas que precisamos alcançar são aquelas que não frequentam igrejas evangélicas. E nós já enfatizamos que o discipulado continuado, até o presente momento, é sustentado por 4 pilares, que são grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. Ele é dividido também em 4 etapas: pescaria, integração, treinamento e diaconia. E ele é constituído de 4 estratégias, que são oração intercessória, contato frequente, discipulado 1 a 1 e discipulado em grupo. Ele também é dependente de 4 fatores críticos de sucesso: amor pelas almas, cristãos comprometidos, adoração contagiante e igreja acolhedora. E é construído com 4 ferramentas: pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2. Aprendemos que os 4 pilares do discipulado continuado são grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre exortação mútua. De acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 25, nós encontramos a seguinte orientação bíblica: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Em pequenos grupos, as pessoas estão mais próximas e elas podem ser mais diretas, mediante uma abertura de relacionamento que vai ser proporcionada a cada encontro, certo? À medida que o relacionamento vai se intensificando, as doses de encorajamento aumentarão, porque as pessoas vão se conhecendo, elas vão se aproximando e as doses de encorajamento vão aumentar, sem perder o foco no ensino, porque você está encorajando o seu irmão, mas não é com qualquer palavra, é com a palavra que o Senhor deixou para a gente usar para o encorajamento, certo? E as doses de encorajamento aumentarão sem perder o foco no ensino, fortalecendo a amizade. Porque a gente vai trazer o ensino, a gente vai trazer o encorajamento, mas também a cada dia os laços vão sendo fortalecidos, certo? E quanto à questão do encorajamento, a caminhada cristã não é fácil. Caminhada cristã não é fácil. Precisamos de motivação para caminhar. Todo mundo passa por isso, certo? Nada melhor do que uma pessoa como nós, uma pessoa que é de carne e osso igual a gente, que passou ou passa por dificuldades como a nossa, inspirando a gente com o seu testemunho, certo? Então nada melhor do que uma pessoa como nós a nos inspirar com testemunho e precisando de uma palavra de encorajamento que temos a oferecer. Imagina aquela pessoa que chegou onde a gente quer chegar, também recebendo uma palavra de alguém como nós para continuar a caminhar. Um irmão honrando o outro, cada um por cada um. Para Deus, todos crescendo juntos, como parte de um todo, entende? Então a gente tem aqui o encorajamento, mas também o ensino. O Senhor mandou que ensinássemos aos nossos discípulos que guardassem o que Ele ordenou. Não é guardar a tradição da igreja, não é guardar o costume da igreja, não é guardar as práticas da igreja, mas é guardar os seus ensinos. Não estou dizendo que a tradição da igreja não é importante. Eu não estou dizendo que o costume da igreja não é importante. Eu não estou dizendo que o irmão tem para opinar ou para orientar não é importante. Claro que é. Mas o nosso trabalho principal é ensinar os nossos irmãos a guardarem, a aplicarem, colocarem na sua vida diariamente o que ele ensinou. Isso sim.
E então, cabe a cada cristão autêntico reproduzir o que aprendeu de Jesus. Reproduzir o que aprendeu de Jesus, dando continuidade à fé cristã outrora recebida. Reproduzir o que Jesus ensinou e dar continuidade à fé cristã que foi recebida. Além do encorajamento do ensino, tem o valor da amizade na exortação mútua. Porque sem relacionamentos, as nossas palavras têm pouco valor para a maioria das pessoas que nos ouvem. Quem não gosta de você não vai te ouvir. Vai distorcer, às vezes, as coisas. Então, a antipatia, ela mexe muito com a absorção de um determinado conteúdo. A simpatia também. Então, é bom a gente ter isso em mente, que sem relacionamentos nossas palavras se tornam, têm pouco valor para a maioria das pessoas que nos ouvem, pelo fato, né, de não se tornarem receptivos à nossa palavra e de não conseguirem apreender, pelo nosso exemplo, o comportamento que recomendamos. Porque a afetividade afeta o juízo. O indivíduo, na hora de julgar, dependendo do afeto que ele tem, ele vai colocar um peso a mais ou ele vai retirar um peso, certo? Então, é muito importante. Quando você tem uma certa afetividade, isso mexe com o seu julgamento. Então, muitas vezes, o que nos dificulta de ganhar alguém para Cristo é o fato de alguém ter antipatia a nós. E a gente precisa aprender a lidar com isso, certo? É bom frisar que o seu comportamento encoraja comportamentos. Repetindo, seu comportamento encoraja comportamentos, reproduz ensinamentos e dão vida às suas palavras. Seu comportamento encoraja comportamentos, reproduz ensinamentos e dão vida e dá vida às suas palavras. Por quê? Porque pelo relacionamento, a afetividade acelera a influência e faz do exemplo positivo algo a ser admirado e seguido. Entende? A afetividade, ela acelera a influência e faz do exemplo positivo algo a ser admirado e seguido. Entende? Tarefas para casa. Vamos lá. Continue se empenhando em cumprir as tarefas do encontro anterior. Se você, por exemplo, observar, você vai ver que lá atrás nós tínhamos passado para você uma relação de 10 pessoas para serem alcançadas. Eu e você não temos como converter ninguém. Mas agora, se você não coloca 10 nomes numa lista para orar por elas, para orar por essas pessoas, por favor, né? Você realmente quer alcançá-las? A sugestão foi que fossem pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, do trabalho, da escola, faculdade, próximos da casa, alguém com contato frequente, certo? Orar por essas pessoas pelo menos uma vez ao dia. E convidar 2 irmãos, de preferência idosos, para orar por sua missão. E memorizar os versículos da Estrada Romana. No disco 2, nós passamos, que era para continuar os exercícios do disco 1, e dar um presente para uma das 10 pessoas da lista. Um presente. Um livro, uma caneta, uma lembrança, alguma coisa do tipo, certo? E ligar pelo menos para 3 visitantes. Nesse tempo todo que você está na sua igreja, pelo menos 3 pessoas visitaram o seu culto? Então, liga para essas pessoas, independentemente do tempo que elas visitaram a igreja, certo? Então, dá uma ligada para elas. Oi, fulano, que legal e tudo, tal. Vamos tentar? E convidar pelo menos uma pessoa para os nossos cultos. Uma pessoa. Ah, mas a minha igreja está com o templo fechado por causa da pandemia. Convide para o culto online. Marque essa pessoa. Compartilhe o link com ela. Fale para ela, olha, quero te encontrar às 7 horas da noite lá no Facebook da nossa igreja, no YouTube da nossa igreja, no Instagram da nossa igreja. Quero encontrar você lá, hein?
Olha aí, é meu convite. Custa fazer isso? É tão difícil assim? Ou seja, levar a pessoa para o céu, para nós é impossível. Mas agora convidar para um culto? Convidar para um culto online? Marcar uma pessoa no Facebook? Se a gente não faz isso, fica difícil acreditar que a gente realmente quer que as pessoas se convertam, certo? Então a gente tem as tarefas para casa relacionadas aos encontros anteriores. A tarefa do disco 3 é visitar pelo menos um visitante. Vá acompanhado, monte um grupo, vá em dupla, eu não sei. Mas responsabilidade sua visitar um visitante. Um visitante. Uma pessoa que visitou o culto da sua igreja, sabe? De chegar para ela e valorizar a presença dela lá. Acredito que isso vai tocar muito o coração dela. Entende o que eu estou dizendo? Você não tem como transformar um ímpio em salvo. Você não tem como transformar um descrente em crente. Você não tem como transformar uma pessoa que está fora da salvação para estar dentro da salvação. Você não tem esse poder. Mas agora você tem o poder de ir à casa da pessoa e falar: olha, vim aqui para dizer que foi muito bom ver você em nosso culto. Foi muito legal. Olha, pode ter certeza absoluta que toda vez que você aparece lá, você me deixa mais contente. Aí eu pergunto, custa? Mas eu não sou obrigado, tal. Não, claro. Se a presença dela, se a presença de uma alma no culto da tua igreja não te deixou contente, de boa, tranquilo, respeito você. Mas agora, se deixou, qual é o problema de dizer para ela? Certo? É tão bom a gente ouvir que a gente fez alguma coisa que fez bem a alguém. Imagina a pessoa saber que o simples fato dela ter ido ao culto, ela fez bem a você. E você vai lá à casa dela para dizer isso. E de repente, quem sabe, bater um papo e talvez até convidá-la para vir para o culto novamente. E continuar memorizando os versículos da Estrada Romana e, é claro, também convidar pelo menos uma pessoa para vir ao culto. Convidar pelo menos uma pessoa para vir ao culto. Só isso. Não precisa ser nem da sua lista, porque a ideia é criar o hábito de convidar pessoas para vir ao culto. Perfeito? Combinado? Então tá legal. Agora, repetindo a nossa memorização da Estrada Romana. Bem, seguindo aqui, posso compartilhar como vi na Bíblia que podemos ter certeza da vida eterna no céu com Jesus? Romanos 3,10. Ninguém é perfeito. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Pense num limoeiro. Limoeiro produz limão. Se você quiser pendurar laranja no limoeiro, você só vai ter laranja morta lá. Ou seja, não tem como um limão produzir laranja, porque um limoeiro produz laranja, porque limoeiro, a sua natureza só produz limões, certo? Então não tem como você receber o presente da vida eterna e ter essa vida eterna sem o poder milagroso do Senhor para transformar a sua natureza, certo? Vamos pensar num porquinho mesmo, né? Um porquinho, você pode colocar talco, colocar coleira, chamá-lo de totó, você pode fazer o que for, mas ele não vai deixar de ser porco. Por quê? Sua natureza não foi transformada. Você pode fazer um monte de coisa, mas ele vai continuar sendo porco. Romanos 3,23. Somos pecadores, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos pensar que você cometesse apenas 3 pecados diários. Apenas 3 pecados por dia. Você seria um santo, não é mesmo? Então vamos lá. 3 pecados por dia, 7 vezes, 7 dias na semana, daria mais ou menos 21 pecados. E aí nisso, vamos pensar em 30 dias, nós teríamos 90 pecados. Vamos pensar em um ano. Então nós teríamos 1080 pecados. Vamos arredondar para 1000.
Quantos anos você tem? No meu caso, eu tenho 46 anos. Então eu teria 46 mil pecados. Olha só, se eu pecasse apenas 3 vezes ao dia, eu teria 46 mil pecados. Olha o quanto Deus foi ofendido. Então eu preciso ter essa consciência de que eu sou pecador e de que meu pecado ofende a santidade de Deus. E pecado aqui não é só o que a gente faz, mas é também o que a gente deixa de fazer, certo? Então, quando você apresenta o evangelho para a pessoa, dizendo para ela essa questão dos 3 pecados diários, então, olha para a pessoa ter uma noção do quanto ela peca, porque a gente fala muito do pecado dos outros. Vamos pensar numa omelete, né? Todo mundo sabe, aquele ovo batido, você frita e come. Se você fizer uma omelete com um ovo bom e um ovo podre, vai ficar boa essa comida? Não. Se você colocar 2 ovos bons e um ovo podre, vai ficar bom? Não. Se você colocar 3 ovos bons e um ovo podre, vai ficar bom? Não. Se você já abriu um ovo podre, se já cheirou um ovo podre, você sabe do que eu estou falando. Comer, eu acredito que você não chegou a comer. Entende? Assim também é o nosso caso. Eu sou cristão, eu sou um pastor, mas eu faço muita coisa boa e às vezes a intenção não é boa. E às vezes eu faço coisas ruins. E às vezes eu faço coisas ruins sabendo que eu vou fazer coisas ruins. E às vezes eu faço coisas ruins sem saber que eu fiz coisas ruins. Ou às vezes eu cometo um pecado e eu tenho uma ideia de que aquilo não é pecado. Ou às vezes eu cometi um pecado e não percebi. Ou às vezes eu fiz algo ruim contra alguém e achei que estava fazendo coisa boa. Ou às vezes eu sabia que a coisa era ruim, mas continuei fazendo. Apesar de pregar, orar, visitar, confortar pessoas. Entende como é que é o negócio? Então é importante a pessoa ouvir que ela, apesar de toda a coisa boa que ela faz, ela muitas vezes faz coisas ruins, né? Para cada passo que a gente dá para frente, quantos a gente não dá para trás? Ou seja, se dependesse de nós para sermos salvos, não seríamos, certo? Continuando aqui. Romanos 5,12. Herdamos a morte. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pense no aborto espontâneo. Aquela mãe que está grávida e está lá comprando enxoval, pintando parede, aquela coisa toda, está tão feliz da vida. Se ela vier a ter algum problema e ter sofrer um aborto espontâneo, isso aconteceu porque ela não amava a criança? Não, ela amava a criança. Aquela criança foi amada, aquela criança foi querida. Mas aconteceu alguma coisa entre o organismo dela e o da criança que fez com que houvesse a interrupção da gravidez. Assim somos nós concernentes ao nosso pecado, ofendendo a santidade de Deus. Nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Vamos pensar também num ladrão de banco. Imagine que de repente você foi assaltar um banco, as câmeras filmaram você e acabou que você foi preso. Imagine se você chegasse para o juiz e falasse assim: ô seu juiz, olha, me libera aí, seu juiz. Me libera porque eu não fiz, não matei ninguém. Eu só assaltei. Eu só roubei. Eu nem cheguei a roubar porque eu fui preso. Me libera aí que eu prometo que nunca mais vou fazer nada. Eu pergunto para você, o juiz seria justo se liberasse você porque você não matou ninguém? Entende? Aí eu pergunto, não fará justiça o juiz de toda a terra? O juiz mais justo que a nossa mente pode compreender não vai fazer justiça? Então, às vezes, as pessoas elas não se dão conta de que elas rejeitam a Deus, praticam o mal, fazem a vontade do diabo, não creem no sacrifício de Jesus, não recebem a salvação que Jesus oferece, mas ainda assim elas entendem que Deus não estaria sendo justo se permitisse que elas continuassem na sua caminhada para o inferno, certo? Seguindo, Romanos 5,8, Cristo morreu por nós. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vamos pensar no livro de registro de pecados. Suponhamos que aqui esteja, os meus 46 mil pecados. E aí, eu olho para esses 46 mil pecados e vejo que ele me atrapalha, de receber a luz e ele é um fardo pesado para mim. Então, eu, quando creio em Jesus, confio nele,
ele carrega esse peso por mim e me deixa livre, recebendo a luz divina e sem o peso do meu pecado, porque ele vai levar sobre si. Ele leva sobre si. E por quê? Porque eu me identifico com o que foi feito na cruz do Calvário. Naquele momento, ele levou os meus pecados, mas como eu não cria, eu não tirava proveito disso. E quando eu passei a crer, é como alguém que baixa um arquivo na internet e faz o download. Ou como alguém que leva um cheque na boca do caixa para compensar. Ou como alguém que vai ao caixa eletrônico, passa o cartão e saca o dinheiro. Ou seja, era algo que eu tinha direito, mas eu não recebia, porque eu não ia buscar. Era algo mais ou menos assim. Jesus conquistou para nós a salvação, a liberdade, ficarmos livres do peso do pecado. Mas nós não críamos. Então nós não tirávamos proveitos disso. E esse peso continuava sobre nós, o peso do nosso pecado e a dificuldade, a impossibilidade de recebermos a luz divina. Continuando aqui, vamos pensar na mão de um mendigo. O mendigo com a mão estendida. Ele não fez nada para receber aquele dinheiro. Ele não fez nada para receber aquela moeda. O que aconteceu com ele é que ele, com a mão estendida, ele recebeu aquela esmola. Trazendo para o nosso contexto, nós somos semelhantes a um mendigo recebendo algo. Nós não tivemos como conquistar o céu com o nosso esforço. Lembra da omelete? Lembra do limoeiro querendo produzir laranja? Lembra dos 3 pecados diários? Nós não tínhamos condições de recebermos a vida eterna pelos nossos méritos. A única coisa que nós podíamos fazer era estender a mão para receber. E isso, por exemplo, é um soco no estômago do orgulho humano. Mas, quando eu, como mendigo, estendo a minha mão, ele me oferece graciosamente o que ele já queria me dar. Romanos 6:23. A vida eterna é um presente. Na sua Bíblia talvez esteja escrito dom gratuito. A vida eterna, ela é um presente. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a gente olha para cá e pensa num presente de um amigo. Suponhamos que você me desse de presente uma cobertura localizada lá no Recreio dos Bandeirantes. Para quem não é do Rio de Janeiro, é um bairro nobre do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E muitas pessoas, quando melhoram sua condição de vida, que são chamados de emergente, vão morar lá. Agora, digamos que de repente um amigo meu fale assim: Roberlan, vou te dar de presente esse apartamento. E aí eu pego uma moeda de R$1 e falo assim: pô, cara, eu não posso deixar você fazer um negócio desse sem dar nenhuma ajuda. Toma aí R$1 para te ajudar a pagar esse imóvel que você está me dando de presente. Primeiro, que pagar por um presente faz com que ele deixe de ser presente, certo? E segundo, eu dar R$1 para um amigo que me deu um apartamento no Recreio dos Bandeirantes é uma ofensa, entende? Então, muitas vezes, há pessoas que elas querem ir para o céu, mas elas querem ir pelos méritos próprios. Ah, eu vou para o céu porque eu não xingo a minha mãe. Eu vou para o céu porque eu não traio meu marido. Eu vou para o céu porque eu não bato na minha esposa. Eu vou para o céu porque eu não chuto o meu cachorro. Eu vou para o céu porque eu sou dizimista. Eu vou para o céu porque eu não perco um culto. Gente, isso daí são moedinhas de R$1 diante de um imóvel de milhões. Entende? E assim, além de eu estar demonstrando para Deus, né, que eu não reconheço o valor da minha salvação, eu estou deixando muito claro para ele que eu confio muito nos meus próprios méritos, em vez de confiar nos méritos de Jesus para me salvar. E aí, diante disso tudo, o que fazer? Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Pense, por exemplo, em alguém que está usando uma cadeira. Quando você se assenta numa cadeira, você descansa o peso do seu corpo sobre a cadeira. Agora, se você fizesse uma cadeira isométrica, é quando você, por exemplo, simula que está sentado, mas não está sentado, você está forçando a sua musculatura. Se você já fez isso, sabe do que eu estou dizendo. Você vai tremer, até que o músculo vai fadigar e você não vai aguentar. E vai parar, né? Vai sentar de vez no chão, vai cair, eu não sei o que vai acontecer, certo? Então, invocar o nome do Senhor é confiar no que Ele fez. Quando você, por exemplo, está passando mal de madrugada, você não bate na porta do vizinho, porque você sabe que não tem como ir ao hospital de ônibus ou a pé, ou seja lá como, ou você levar o seu ente querido. Mas você pode pedir o vizinho, certo? É um pedido de socorro, como as pessoas fazem quando chamam a SAMU, chamam a ambulância, no desespero da morte ou da enfermidade. Seguindo, Romanos 10, versículo 9 e 10. Como fazer então para receber o presente da vida eterna? Diz aqui o versículo 9 e o versículo 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer que em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, se você concordar com Deus que Jesus é Senhor, se você concordar com Deus que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Jesus venceu a morte, você vai ser salvo. Por quê? Porque você, com o coração, você está crendo para a justiça. Você está sendo justificado por Deus. Lembra do download? Você está recebendo pela fé tudo isso que Jesus fez por você. Então você se torna justificado porque você crê para essa justiça. E com a boca, você confessa para a salvação. Você está testemunhando, você está concordando com Deus que só Jesus pode salvar você. E depois de você apresentar o evangelho para a pessoa, com essas ilustrações, com esses versículos, possivelmente aquilo vai fazer sentido para ela. E ela vai tomar a decisão se ela quer ou não receber o presente da vida eterna. Uma vez recebendo, você diga para ela, posso orar com você? Sim, geralmente. E aí você ora com ela e ora por ela. Orando com ela, você ora em frases para ela repetir, porque nem todo mundo está acostumado com oração e tem pessoas que nem sabem o básico de uma oração, certo? E você vai estar já ensinando o seu novo discípulo a orar. E depois de uma oração breve em que você fala e a pessoa repete, depois você ora por ela, pedindo que Deus esteja ajudando nessa caminhada, dando-lhe capacidade para crer, para se arrepender e para caminhar na jornada da vida eterna. E aí eu peço a você que esteja compartilhando os seus desafios com os seus intercessores. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.